Então, continuando, né, pessoal, eu tenho que considerar, né, a correção do comprimento de onda. Afinal de contas, a diferença do caminho óptico é dentro do material, então tem que ser o comprimento de onda do material. Tá? E isso, para uma interferência destrutiva, 2D dividido por lambda linha tem que ser igual a m. Aí vocês vão perguntar, mas por que não é m, não é m mais um meio? Ora, eu estou comparando esta fonte que acabou fazendo defasagem de π pela reflexão com essa onda aqui. Por isso que eu falei para vocês, atentem para as cores dos raios luminosos. Esse raio luminoso, naturalmente, ele já tem uma diferença de fase π em relação a este, né? Vocês podem me perguntar, mas por que ele sofreu uma defasagem π né, na reflexão? Tá, isso aí já entra na parte da física do estado sólido, tem que entender um pouco de física quântica, teoria, na verdade física quântica não, teoria eletromagnética, tá? Então eu não faço questão aqui de explicar para vocês, tomem isso agora a princípio como uma verdade, beleza, pessoal? Certo. Agora olha só que interessante, vamos supor que eu tenho uma mancha de óleo. O óleo, tá, apesar de estar escrito aqui 1,33, tá, vamos supor que aqui seja o óleo e aqui embaixo seja a água. Então aqui poderia ser 1,2 e aqui 1,33. Mas eu tenho N0, N1 e N2, que N2 por sua vez será maior que N1. Então, agora aqui até as cores eu fui relaxado, eu não coloquei, tá? Mas até porque eu aproveitei essa imagem, essa ilustração, na verdade, da internet. Mas o raio luminoso aqui, primeiro ele vai fazer um salto de 180 graus aqui, e quando chegar aqui, refletir daqui, também fará um salto de 180 graus, tá? Por isso, nós temos essa relação agora trocada, tá? 2D sobre lambda linha, para construtivo, será m, conforme a gente até esperaria, tá? E 2D sobre lambda linha será igual a m mais um meio para uma interferência destrutiva, tá? Fechando aqui, né, uma situação justamente contrária do que nós tínhamos anteriormente aqui. Tá? Praticamente o que muda de um slide para o outro é justamente isso. Né? Aqui, enquanto eu tenho para construtiva essa relação, construtiva essa relação, e essa relação, né, para esse meio aqui tendo um n maior que o meio anterior. Tá? No caso anterior aqui não, aqui eu tenho um meio com um índice de fração menor do que o de cima. Tá? Não necessariamente igual a 1, tá? Poderia ser 1,1, já é maior que esse, que é 1,33, tá? E aí nós temos essa relação matemática aqui. Tá? A única coisa que se repete mesmo aqui, praticamente, é que o lambda linha é dado para né, todos os efeitos como sendo lambda dividido por N1. Tá, pessoal? Isto me faz sugerir vocês a leitura a respeito de anéis de Newton. Tá? É um fenômeno que acontece muito com lentes que ficam colocadas em certos locais e tudo mais, gera vários anéis de interferência. Tá? Tem lá no livro do Tipler, tem no do Halliday também, tá? A leitura a respeito dos anéis de Newton. Tá? Vou sugerir que façam uma leitura a respeito disso, bem interessante. Vamos então agora partir, tá, para o fim da aula de hoje. Falaremos então sobre interferência em duas fendas. Tá? A interferência de duas fendas era justamente aquela ilustração anterior, né? Aqui, ó. Tá? Onde eu tenho primeiro uma fenda aqui para poder, né, diminuir a intensidade luminosa e fazer, né, com que a luz saia e difrata até essas duas fendas, e dessas duas fendas então a luz, né, são duas fontes coerentes entre si, né, vão causar uma interferência a qual eu posso observar, tá? Uma ilustração mais ou menos aqui, ó, lugares escuros, lugares claros, né? Os lugares claros aqui bem no meio do lugar da mancha clara a gente chama de ponto máximo, bem no meio da mancha escura eu chamo de ponto de mínimo. Então aqui eu tenho ponto de máximo, aqui é o máximo central, tá? Porque fica no centro, né? Fica entre as duas fendas. Aqui são os dois mínimos, tá? Os mínimos primários, mínimos secundários. Esses aqui são os máximos secundários porque são os que estão imediatamente junto com o máximo central ou máximo primário. Tá? Isso aí depois nós vamos observar de novo aí algumas outras ilustrações justamente
para entender isso aí. Então, voltando aqui. Mais uma vez, então, nós demos um zoom justamente na parte onde temos as duas fendas. As duas fendas estão representadas por esses dois longos ângulos verdes aqui, conforme essa ilustração. Para a gente entender como é que faz aqui a matemática disso, né? Imaginemos então que eu tenho um anteparo, tá? Onde nós vamos observar a luz, né? Como ela vai interagir, muito longe, tá? Bastante distante disso aqui. Então o L aqui é bem grande, tá? O que acontece? Uma fonte de luz, né, que sai daqui, vem e vai incidir sobre este ponto. Essa outra fonte de luz, né, um raio vem, incide no mesmo ponto. Vai haver o que então aqui? Uma interferência. Tá? O que acontece? Como elas estão deslocadas, esse raio luminoso teve que se deslocar mais do que esse raio luminoso. É como se este aqui tivesse mais atrás do que esse, algo que nos sugere aquela situação anterior aqui, ó. Esta fonte está mais atrás desta fonte. Por isso, ΔR, diferença de caminho óptico, eu tenho aqui, nesse caso, nessa ilustração, uma diferença de caminho óptico que seria este comprimento aqui. Daqui para cá, este comprimento é igual a este comprimento. Ou seja, se houver algum tipo de interferência destrutiva ou construtiva neste ponto, vai depender justamente desse ΔR. E esse ΔR está relacionado com o comprimento θ. Como isso aqui está muito longe, este ângulo θ, que é o que basicamente aqui seria o ângulo da linha central, tá? Desta linha central aqui que liga a minha parede com o meu anteparo, junto com a linha até onde eu estou analisando a interferência, né? Forma esse ângulo θ, conforme a ilustração. E como o L é muito longe, então este ângulo aqui também é próximo de θ. Uma relação trigonométrica bem simples. Afinal de contas, para eu cortar justamente aqui, fazendo com que esse trecho aqui tenha o mesmo comprimento que este trecho, esta linha daqui para cá tem que fazer 90 graus. Poderia até ter colocado aqui, né, o ângulo de 90 graus. E quando faz ângulo de 90 graus, significa que esse ângulo aqui, ó, é próximo desse ângulo aqui, tá? Então, sendo assim, como aqui faz 90 graus também, tá? ΔR é D, que é essa distância, seno de θ. Tá? Afinal de contas, aqui eu tenho um cateto, isso aqui é um cateto e isso aqui é hipotenusa. Tá? Então, ΔR, que é o cateto oposto, vezes a cateto oposto dividido pela hipotenusa, é o seno deste ângulo. Esse ângulo é muito próximo desse, porque o L aqui é muito comprido. Então, ΔR, a diferença de caminho óptico, pode ser aproximado para D seno de θ. Dito isto, então, outra coisa aqui muito importante, né? Este ponto aqui está uma distância que eu chamei de YM. Esse YM aqui é o M igual a 1, 2, 3. O que a gente está vendo se é máximo, mínimo, tá? Então, mais uma vez repetindo a equação, ΔR é D seno de θ. Nós sabemos que para uma interferência construtiva, ou seja, um ponto de máximo, eu tenho que ter M lambda. Do contrário, aqui está errado. Já corrijo aqui, tá, gente? Agora sim. Salvou. Salvou. Certo. Já para interferência destrutiva, que é o ponto de mínimo, eu teria que ter M mais 1/2 vezes lambda igual a D seno de θ. Conforme agora está a ilustração. Aquela distância, quando o L é muito longo, né, como eu falei anteriormente, eu fico repetindo bastante, isso é importante, essa condição, né? O YM, a distância do centro, do máximo central até um próximo máximo, é dado por M lambda L dividido por D, conforme está aí a ilustração. Beleza? Muito bem.
Aqui eu tenho um caso, um sujeito aí, esse vídeo está no YouTube, depois eu até vou lançar, que tem justamente a ver o que a gente está estudando agora, tá? A respeito de interferências. Esse sujeito ele pegou 2 bolas e começou a bater na água, junto, né? Elas batem ao mesmo tempo na água, ou seja, então elas estão coerentes entre si, tá? E quando ele bate na água, olha que interessante, vocês têm aqui, ó, ponto de mínimo, ponto de mínimo, ponto de mínimo, ponto de mínimo, máximo, 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 máximo. Isso aqui é interferência de 2 fendas, exatamente igual a interferência de 2 fendas, só que observado com ondas aquáticas. É muito interessante que isso, na verdade, tem um fator histórico relevante, esse fenômeno que ele está fazendo, para entender por que a luz é uma onda, já lá na época de Huygens, Young, tá? Porque eles brigavam com Isaac Newton, porque o Isaac Newton achava que a luz fosse uma partícula, enquanto que esses achavam que a luz fosse, na verdade, ondas, justamente por causa desse experimento, porque eles fizeram o experimento da fenda dupla e viram, né, que ocorreria esse tipo de interação, conforme vocês estão vendo aí nesse desenho aí, né, nessa ilustração animada, tá? Mais uma vez aqui, mostrando a situação do experimento de dupla fenda, aqui o X, né, ó, a distância y1 do próximo máximo, y2 do máximo secundário, máximo primário, máximo central, máximo primário, máximo secundário. Tá? Então y1 e y2. Aquele n aqui já está dando m igual a 1, m igual a 2, lá naquela equação do y. Tá? E aí aqui, claro, os ângulos com relação ao centro. E, claro, tem a ver com a distância entre as fendas. Quanto menor for essa distância entre as fendas, mais próximo da ordem do comprimento de onda, mais será pronunciado a interferência, né, visto aqui na parede. Então, na parede aqui vai ver uma série de franjas, assim, ó, devido a este fenômeno. Já estou dando um spoiler aqui com relação ao que vocês verão adiante lá em física, na parte de física quântica. Pois bem, partículas também têm característica na natureza, caráter ondulatório. Tá? Se você fizer um experimento de fenda dupla com elétrons, tá? Eles vão sofrer difração, que é o que vocês estão observando aí nessa ilustração, que é justamente algo que sugere com isso aqui. Tá? Isso é um spoiler, tá? Do que a gente vai ver no finzinho de Física 4, lá de Física Quântica. Finzinho não, na última avaliação. Tá? Tem a ver com a última avaliação. Pessoal, estou terminando aqui então a minha série de vídeos. Tá? A gravação não ficou boa, eu poderia ter feito melhor, eu tenho certeza absoluta disso, mas eu acho que está muito bom o assunto, tá? Tá bem explicado. Eu dei muita ênfase na diferença de fase e coerência, mostrando o que é a diferença de caminho óptico, justamente mostrando um pouco da parte, de maneira bem simplificada, da matemática para vocês, tá? De modo que ajude a compreender justamente por que existe interferência nesses casos. Semana que vem a avaliação e na próxima semana continuaremos o assunto da unidade 3, tá? Que será difração, certo? Então eu fico por aqui. Bons estudos para todos. Até logo mais.